Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Quero dizer para você que hoje é o 17º dia da campanha, né, do livramento ou da proteção divina. Quero deixar bem claro para você que o Salmo 91 ele é completo para quem quer ter uma vida protegida por Deus. O primeiro versículo é indiscutível. Porque quem quer ter uma vida protegida por Deus, ele procura ser protegido por Deus. Quem não quer, não procura. Então, o Salmo 91 ele nos indica, já de cara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui está falando aquele. Não é para qualquer um. É para todos, mas não é qualquer um. Não é qualquer um que está na presença de Deus. Não é qualquer um que está diante da casa do Senhor. Porque que eu saiba, à luz da palavra de Deus, o esconderijo do Altíssimo é você estar na igreja. É você estar esperando a volta de Jesus como a noiva adornada para morar na glória. Mas o povo hoje não quer saber de igreja. O povo hoje não quer saber do esconderijo do Altíssimo. Porque fala-se muito em ser cristão, ser evangélico, ser gospel. Fala muito que serve a Jesus. Mas, no entanto, o coração está cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de fofoca, mentira, engano, trapaça, ostentação. A maior vergonha hoje dos crentes é ostentar. Não tem nada, mas ostenta que tem tudo. Isso não te leva a nada, irmão, isso é vaidade. Deus abate, irmão, a vaidade, Deus abate a soberba, Deus abate a arrogância. Você não percebeu ainda que isso é contra os princípios de Deus? Se eu quero ser protegido, eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que fazer parte do corpo de Jesus de verdade. Fazer parte do corpo de Jesus, irmão, é você estar na presença dele, na casa do Senhor. Muita gente que vai para a igreja, irmão, vai por defeito, vai para ver defeito, por defeito. Aí chega em casa, é 10 vezes pior do que o que ele viu na igreja. Que vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Ser cristão, irmão, é você amar e servir. Ser cristão, irmão, é você ter a consciência tranquila que você está na presença de Deus. Ser cristão, irmão, é fazer o que Jesus quer. Jesus ordenou que você cuidasse da casa do Senhor. Jesus ordenou que você fosse voluntário para a casa de Deus. Jesus ordenou que você servisse a Ele. Não é só de língua, não. Não é só de glória a Deus, aleluia, não. Serve Ele também de corpo, alma e espírito. Serve Ele com seus bens. Serve Ele com seu amor, com seu carinho, dedicação. Como? Cuidando das pessoas necessitadas. Participando do corpo de Jesus de verdade. Né? Só da boca para fora. Eu sou crente, eu sou cristão. Não. É ser cristão de verdade. Ser cristão, irmão, é amar e servir. Ser cristão é fazer o bem para aqueles que vos maldizem, aqueles que vos maltratam. Eu quero te dizer para você, irmão, que ser cristão não é difícil, não. É só você agir o contrário do mundo. Quem anda com amizade com o mundo se faz inimigo de Deus. Todo aquele que é amigo desses povo e do mundo aí, que não tem compromisso com Deus, é inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Continua com a sua amizade mundana. Continua sendo amigo do mundo. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está firmado na casa do Senhor, irmão, fique tranquilo. Pode descansar em Deus, que Deus está cuidando. Deus está fazendo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu filho rebelde. Deus está cuidando da sua filha rebelde. Deus está cuidando do seu parente, seu pai, sua mãe. Não tenha medo. Aí, quem realmente está no corpo de Jesus, ele dá testemunho de Jesus. Porque aí o versículo diz, ó, direi do Senhor. Eu vou dizer para todo mundo que o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aí? Você tem feito isso? Sabe por que você não dá conta?
Sabe por que você está correndo para o Evangelho? Que você não está escondido do autismo. Você não ouviu a voz do chamado mestre. Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu a chamo elas pelo nome, e elas ouvem a minha voz e me obedecem. E eu a chamo para fora. Veja bem, fora de onde? Do mundo. Para onde? O aprisco, para a igreja. Deus é bem claro no que fala e no que faz. Não engane você, o maior mentiroso não é aquele que mente para as pessoas. O maior mentiroso que existe é aquele que mente para si mesmo. Tá torto, tá torto, tá errado. E tá falando que tá tudo certo, tá tudo beleza. É mentira, irmão. Irmão, se você não consegue ser honesto com você, se não é honesto com Deus, você não é honesto com ninguém. Se você não consegue ser correto com as coisas de Deus, você não consegue ser correto com nada na sua vida. E nada vai ser bom para você. Somente em Deus, irmão. Somente em Jesus Cristo está a vitória. Somente em Jesus Cristo está a bênção. Somente na casa do Senhor ainda continua sendo o lugar onde você encontra abrigo para a tua alma. Porque Jesus está lá dentro. Jesus está no corpo dele. Ele é a cabeça, nós somos os membros. Então Jesus não mente, a palavra de Deus não volta. Quem está no esconderijo do Altíssimo, que descansa na sua glória potente, ele dá testemunho. E confessa para todo mundo, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro bem presente. Quando isso acontece, quando você se habita no esconderijo do Altíssimo, quando você está descansado na sombra do Todo-Poderoso, quando você dá testemunho dele, o que ele é para você. O versículo 3 declara o que Deus faz com você. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Viu só? Viu como que Deus é correto? Viu como que Deus é claro com o que ele fala e faz? Se você ama Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao próximo a ti mesmo, você está no esconderijo do Altíssimo. E estando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, você vai descansar. Por que você vai descansar? Porque Deus vai te alimentar, Deus vai te vestir, Deus vai te dar saúde, Deus vai cobrir com as asas dele, de proteção. E quando você confessa a ele te livra de qualquer mal. Ai daquele que entrar na sua frente. Se tiver que ordenar o arcanjo Miguel com a espada desembainhada, ele ordena e corta os demônios no meio, por sua causa, por você. Então não temas, Deus é contigo. Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em cuja presença eu me encontro nesta madrugada, nesse 17º dia dessa campanha do livramento ou da proteção divina, no Salmo 91. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero bendizer o teu nome. Senhor, eu quero glorificar, exaltar, porque o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sem o Senhor não houve dia anterior, nem haverá amanhã. Sem o Senhor não há salvação. Sem o Senhor não há vitória. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha. A vitória da minha família, a vitória da minha casa, da igreja, desse irmão, dessa irmã, da casa, da parentela desse irmão, de toda a família desse irmão. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo vai acontecer obras maravilhosas. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está entrando agora com a divina providência. E a providência divina vai descer sobre esse irmão, essa família, essa casa, porque eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Deus de Jacó
é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Eu sei que o Senhor, Pai, iluminará e limpará toda a ira, purificará o irmão, a irmã, para encontrar com o Senhor com as vestes brancas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa, Pai. Precisamos do teu perdão, Senhor. Precisamos da tua misericórdia, na qual sem ela não alcançaremos a presença de Deus. Sem a misericórdia do Senhor, não vamos alcançar a vitória. E a vitória só é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai justo, Pai maravilhoso, Pai bondoso, Pai misericordioso. Socorro para mim. Socorro para o teu povo. Socorro para os teus servos e tua serva. Precisamos de saldar os débitos, Pai Santo, que está aí em nossos nomes aí. Porque esse governo que está aí, Pai Santo, só está fazendo coisas que não deve. Falando coisas que não é do agrado do coração de ninguém. Nem da nação brasileira, nem das nações lá fora. Ele agrava tudo. Ele mete o pé pelas mãos. Mas é o presidente do país. Eu peço a ti, Senhor, guarda os teus servos, tuas servas. Guarda todos os cristãos, Pai Santo, que está hoje nesse Brasil, capengando para o lado mal. Pai, guarda-nos, nos livra desse lado de Satanás, nos livra do envolvimento com esse maligno, Pai. Pai, nos livra, nos guarda, nos proteja. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Livra, Senhor, os teus servos, as tuas servas. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos, Pai, da tua graça. Guarda-nos, ó Pai, e fortaleça-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entra com a divina providência na vida desse irmão, dessa irmã, que se encontra agora no leito de enfermidade, Pai. Seja ele da Igreja Portais do Céu, seja inscrito do canal, seja quem for, Pai. Tenha misericórdia desse irmão, tenha misericórdia dessa irmã. Livra, guarde e proteja. Tira deles, Pai, todo embaraço, todo ar inflamado, toda seta maligna. Toda obra de Satanás seja removida agora. Seja tirada agora todo embaraço da casa deles, da família deles. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar hoje o livramento. Eu quero profetizar a graça e a virtude do Espírito Santo. Porque eu sei, Pai, que sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não podemos nada. Sem o Senhor não tem como fazer nada. Nem no céu, nem na terra, nem na área espiritual, nem na área física. Pai, só o Senhor é Deus. Senhor Jesus, em teu nome, no nome sobre todos os nomes, segundo a luz da Bíblia, Santa Sagrada Escritura, eu repreendo agora todo mal, toda doença, toda seta do meu corpo, do corpo da minha esposa, da minha coluna, da coluna dela. Pai, eu repreendo de cada irmão, cada irmã inscrita neste canal, da Igreja Portais do Céu. Pai, eu repreendo, Pai Santo, toda obra satânica, maligna de Satanás. Eu repreendo, Senhor, agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus, está repreendido, está liberto esse irmão, está liberta essa irmã. De todo espírito do vício, das drogas, da prostituição, da jogatina, de tudo, está liberto em nome de Jesus. Pai, eu proclamo aqui hoje, em teu nome, que eu e minha casa serviremos ao Senhor de verdade. Haverá um dia que este povo vai procurar esta igreja nos quatro cantos da terra e encontrará abrigo para a alma deles, porque o Senhor não desampara ninguém. O Senhor nunca desamparou e nem vai desamparar. E assim sendo, eu creio que a obra de Deus continua, que a obra de Deus prevalece para sempre e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a casa de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, esteja, Pai Santo, presente nesta oração. Quando esse irmão ouvir esta oração, que ele seja agraciado pelo Senhor com a purificação, com a libertação, com a cura do corpo físico, da alma e do espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero determinar aqui hoje, Pai, que o Senhor é Deus e que nada escapa do teu olhar. Quero determinar aqui hoje, Pai,
porque eu sei que só o Senhor é Deus, Pai, e que o Senhor dá graça, da virtude do Espírito Santo. Deus, essa família que precisa de uma porta de emprego, precisa de pagar aluguel, precisa de pagar as contas, Pai. Pai, abre as portas celestiais para eles. Abre as portas de emprego, abre as portas financeiras. Senhor, envia o socorro bem presente dos céus e da terra, Pai Santo, para que esse irmão, essa irmã, salde os débitos dela, Pai Santo. Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia, Pai Santo, de mim e de todos os irmãos inscritos neste canal. Tenha misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, livra, Pai Santo, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Pai, nos livra, Pai Santo, porque eu sei que somente com os teus olhos, Senhor, olhar, Pai, a obra acontece, o milagre acontece, o mal vai embora e o bem fica. A guerra é transformada em paz, em calmaria, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, ó Deus de mistério, eu digo aqui, Senhor, segundo a tua palavra, Pai, que o Senhor é o nosso Deus de geração em geração. O Senhor é Deus e fora de ti não há Salvador. E antes do Senhor nunca nenhum Deus se formou, e nem depois de ti haverá outro. Graças a Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ilumina, Senhor, essa igreja. Ilumina minha casa. Ilumina a casa do inscrito deste canal, de todos os irmãos que ouvem esta oração, que compartilham esta oração. Pai, todos aqueles que recebem a compartilhação também sejam alcançados nesta oração. Que a oração da fé seja agora agraciado pelo Senhor, cheio da graça, da virtude do Espírito Santo. E abençoa, Pai Santo, a cada um com toda sorte e bênção, livrando, guardando e protegendo. Porque eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, Pai Santo. Pai, ilumina, Pai. Ilumina o emprego desse irmão, que está difícil, Pai. Pai, ele é humilhado, ele é pisoteado nesse emprego. Ilumina ele, Pai. Conceda a ele, Senhor, a unção da vitória. Porque a tua palavra diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, pelo amor do evangelho do teu nome. Pai, tem misericórdia desse irmão, dessa irmã. Livra, Senhor, de todo mal. Guarda na palma das tuas mãos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer esse milagre. Só o Senhor pode livrar. Só o Senhor pode guardar. Pai, só o Senhor pode abrir porta. E só o Senhor põe porta onde não tem porta. Porque o Senhor tem a chave e tem a porta. E tu és a porta, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor fez, faz, continua fazendo. Por mim, por todos os inscritos desse canal. Pai, a tua palavra diz que nós devemos esperar com paciência, inclinar os nossos ouvidos e ouvir o Senhor falar, Pai. Pai, tenha misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba esta oração. Receba, Senhor, as minhas petições e envia a bênção, envia a unção, envia a vitória para este irmão e para esta irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Meu querido irmão, eu quero pedir a você que, por gentileza, mande essa oração para alguém que você conheça, envia o link do meu canal para os irmãos e irmãs que você tem aí nos seus canais de informativo da internet. Envia meu link e peça a ele que se inscreva. Escreva no meu link, escreva aí para receber a oração todo dia, todo dia. Assim que acabar essa campanha, eu vou voltar a fazer diariamente de novo, toda noite, né? A oração após meia-noite, já são 1h25 da manhã. A oração após a meia-noite, para que você e toda a sua casa seja abençoado. Não temas, Deus é contigo, e que tenha uma quarta-feira iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te digo, a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E que Deus possa conceder o desejo do teu coração, teu e da tua família. Que a glória de Deus vai nascer sobre o seu emprego, sobre você, sobre sua casa, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seus filhos. Aí realmente você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Mas para mim
Segundo o Salmo 91, o versículo muito importante que ainda continua sendo: pois que tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, meu versículo predileto continua sendo esse versículo. Amém? E a paz do Senhor esteja com você todos os dias da tua vida, em nome de Jesus.